Michele, obrigada aqui pela participação no programa Engenharia do Bem. Você que é engenheira de segurança do trabalho, preocupada aí não só com os trabalhadores, mas também com as pessoas que circulam em ambientes como hospitais ou empresas, mercados, né? Você desenvolveu um manual específico para a Covid. Fala um pouquinho sobre esse manual. Então, Daiane, tudo bem? Como vai? A ideia do desenvolvimento desse manual foi sob as referências mesmo do próprio Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária e os demais decretos distritais que surgiram aí durante esse momento da pandemia. O que a gente começou a ver? Os clientes, as empresas desesperadas, sem saber como criar processos e condições mínimas de segurança para que possam se manter abertos nas suas atividades, que são as atividades que já estão em funcionamento, que na verdade não pararam nem um minuto nesse processo, nessa situação da pandemia, e as atividades que estão trabalhando em home office que tiveram que fechar totalmente, sem saber como conduzir diante dessa nova realidade. Então, nós criamos assim, um manual básico para que o cliente ele tenha pelo menos assim, um norte, uma referência, para que o empresário ele tenha uma referência ao criar os seus próprios processos, porque nós temos uma diversidade de atividades econômicas. Sim. Então, dentro dessa diversidade de atividades econômicas, esse manual ele vai auxiliar o empresário, o empregador em geral, em estar criando regras próprias dentro da sua atividade de trabalho. Isso em qualquer atividade. Claro, tem coisas aí que a gente sabe que envolve uma questão, por exemplo, de higiene. Que é o principal nesse momento, é a higiene, né? Nesse momento que a gente está vivendo, o maior desespero é a questão da higiene. Eu acho que a preocupação de vocês hoje com a segurança do trabalho é mais a questão de como se comportar também, porque a gente tem essa cultura nossa do aperto de mão, do abraço, do beijo, que agora está impossibilitado. Mas também, assim, eu estava vendo no seu manual, e é uma das coisas que eu não tinha parado para pensar, assim, a gente para muito em balcão, se debruça no balcão, deixa, né, os dedinhos lá, e aí eu fiquei pensando, nossa, eu vou no mercado e fico ali passando na esteira, nem percebo que a esteira é do mercado, vai me contaminar também, né? Um ambiente contaminado. Nesse momento, a primeira coisa é pensar bem na higiene geral, higiene dos ambientes, dos balcões. Você vai no mercado, você higienizar a sua mão antes de pegar ali no carrinho. A gente sabe, e é uma coisa que a gente sempre soube, por exemplo, os nossos pais, isso, criação mesmo, falava assim, olha, tudo que você trouxer do mercado, você procure lavar, você procure higienizar. Então, assim, agora, nesse momento, mais do que nunca, é um alerta para todas as pessoas. Sim. Da importância da higienização da sua casa, da maneira como você chega na sua casa da rua, até a maneira como você chega no seu trabalho. Então, por exemplo, você chegar na sua casa, a importância de você ir direto lavar as suas mãos. Isso hoje faz toda a diferença nesse processo dessa pandemia. Tudo volta para a questão da higiene, do bom senso, hábitos que têm que ser modificados. Voltando aos EPIs, houve alguma modificação, além da máscara que a pessoa agora vai ter que usar? Vocês tiveram que modificar alguma coisa, acrescentar mais coisas e que vão ficar... Acrescentar, porque assim, a gente sabe que tem atividades, por exemplo, surgiu muita discussão sobre essa questão da máscara caseira, né? Michele, como que a gente vai fazer isso se a gente não está encontrando a máscara específica para aquele, principalmente para o profissional da área de saúde? Você vê que a mídia começou a falar muito sobre isso. Olha, você, dono de casa, o seu filho não precisa de uma máscara específica, profissional, igual a gente fala, né, que são máscaras voltadas para os profissionais da área de saúde. Por exemplo, máscara cirúrgica. Quem precisa da máscara cirúrgica é o profissional da saúde. Quem precisa de uma máscara específica é aquele profissional técnico que, dentro das condições do meio ambiente de trabalho, a engenharia de segurança do trabalho prevê que ele tem que usar uma máscara específica para se proteger, um exemplo, de um produto químico tal que ele usa durante seu ambiente de trabalho. Então, assim, as pessoas começaram a perguntar, olha, as empresas, eu não estou achando agora. Acabou.
As máscaras cirúrgicas, a gente pode usar, então, a máscara caseira? Não. Os profissionais de área técnica, os profissionais em geral, que precisam da máscara para trabalhar, eles têm que usar a máscara específica que está lá na lista do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais para cada empresa e para cada atividade. Então, agora ele tem que mudar essa cultura, ele tem que entender que o EPI é para protegê-lo mais do que nunca. E as demais pessoas, elas têm que entender que elas devem usar a máscara caseira para deixar que os empresários, que os funcionários usem a sua máscara correta e não falte no mercado. Então, hoje, nós da área de segurança e medicina do trabalho estamos orientando os nossos clientes que ele higieniza suas mãos ao entrar, inclusive, dentro do carro. Uhum. O que esse profissional deve ter? Ele deve ter um vidro de álcool gel, porque às vezes nem sempre vai dar para ele lavar as mãos. A gente sabe que a gente chega em determinados ambientes que você não tem uma pia acessível. Uhum. Então, é nesse momento que o álcool gel ele é imprescindível. Por quê? Porque pelo menos você está fazendo uma pequena asepsia da sua mão com o álcool gel. Você pode pegar o álcool gel ali, você limpar o volante, a maçaneta da porta do carro. E às vezes esse carro é de empresa, né? Às vezes o carro é da própria empresa, que outras pessoas vão usar também. Sim. Então, dentro do possível, nesse momento, mais do que nunca, cada profissional tem o seu kit de trabalho, evitar, se possível, esse rodízio de carros. O rodízio é interessante na alternância dessas pessoas. Eu tive que mandar esse profissional hoje fazer essa manutenção no hospital, eu vou evitar que ele vá no dia seguinte. Eu vou alternar, vou colocar outro empregado. Uhum. E se possível, não, mas não tem como, ele tem que voltar para a empresa. Então, quando ele ele descarta todo aquele material, a chance dele levar algo ali na roupa, ali nas suas coisas é menor. Eu queria que você falasse aqui na questão que você escreveu lá, como proceder em caso do funcionário ou do cliente estar com suspeita, né, da Covid. Como é que se atua na caso de suspeita da Covid, assim? Qual é a orientação? Teve contato, faça o teste. Uhum. Faça o teste. Não exponha seus colegas de trabalho. Entre em contato com o RH da empresa, com o departamento pessoal da empresa, explique a situação. Entre de imediato em quarentena. Quando a gente fala da importância da quarentena, é por quê? Porque se existe a suspeita, você não vai transmitir para ninguém. Uhum. Se você tem uma suspeita, é para evitar que você saia de casa e contamine outras pessoas. E é mais importante ficar em casa nesses 14 primeiros dias, nesses 7 primeiros dias e depois fazer o teste, sim, do que você ter a suspeita e sair contaminando todo mundo. E gerando estresse para todo mundo desnecessário. Entre no site do Ministério da Saúde, proceda como tem que proceder, lá tem o telefone, lá tem as orientações. Caso você não tenha um convênio, não tenha condições de fazer isso de maneira particular, você marque para fazer o teste. A gente sabe que existem pessoas que fizeram o teste, deram negativo, mas tiveram todos os sintomas. Michele, todas essas informações que você me passou, o manual e tudo mais, para quem quiser ter acesso, saber mais, dá aí um endereço para a gente, como é que a gente encontra esse manual? Vocês podem solicitar esse manual diretamente lá na clínica, por meio do e-mail sanomedicina@sanomedicina.com.br. Nós temos algumas orientações no nosso Instagram, que é o Sano Medicina. A gente pode estar fazendo isso também com as empresas, com quem nos procurar, com quem tiver interesse. O treinamento, ele não precisa ser um treinamento físico. Ele pode ser, mais do que nunca, um treinamento virtual. E orientação é tudo nesse momento. Cultura mesmo, é a gente criar condições de higiene e limpeza desde nossa casa até o nosso ambiente de trabalho. E que isso continue, né? Que a gente continue com essa cultura, que a gente pegue e fique para sempre aí, para evitar outras possíveis doenças que tomara que não existam mais. Com certeza. Obrigada, Michele, viu, aqui na Engenharia do Bem, nosso bate-papo. E um abraço aí para todos, saúde, todo mundo da empresa, em casa, tá bom? Obrigada.